noite, crianças! Estamos aqui com mais uma célula online para vocês. Tudo bem com vocês? Estamos morrendo de saudade. Um beijão para vocês. Um abraço bem apertado, né? Não podemos sair de casa para ter nossa célula, como de costume toda quinta-feira, né? Mas nós estamos aqui fazendo a célula para vocês, né? Então hoje nós vamos falar sobre a nossa lição, que é Deus virou gente, né? A segunda lição da nossa apostila, a gente vai revisar ela. Mas antes, vamos deixar nossos brinquedinhos de lado, né? E gostaria que vocês fizessem uma oração comigo, né? Então vamos lá, fecha os olhinhos e vamos orar. Ô Senhor Jesus, ó Pai amado, coloque suas mãos sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a vida dessas crianças, que logo nós podemos estar juntos novamente, Senhor, com nossa célula. Que o Senhor vai abençoando a vida deles, onde quer que eles estejam, nas casas deles, com as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre a nossa lição, Deus virou gente, né? Então, vou ler aqui uma historinha rapidinho. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, né? E nós vimos a revelação de sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único do Pai, né? Então hoje nós vamos ler o versículo nosso rapidinho. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Esse é o nosso versículo de hoje, né? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. O Filho de Deus deixou o céu e virou gente, né? Então, desde a criação, Deus queria que o homem recebesse a vida eterna dele, né? Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu e a tia Josi estamos aqui de novo essa semana, mandando a lição da célula. Eu gostaria que vocês assistissem novamente, tá bom? E tô esperando os versículos, nós estamos esperando os versículos também, tá bom? Pode ser Pode ser cantado, pode ser falado, né? Do jeito que vocês quiserem, mas nós estamos esperando também os versículos, tá bom? Para vocês decorarem. A tia Josi já falou para vocês a história, já contou para vocês a história dessa semana, né? Da lição 2. Então agora nós iremos estudar um pouquinho sobre a história que a tia Josi contou agora há pouco, tá bom? Então olha só. O Filho de Deus, ele deixou o céu e virou gente. Olha só, gente, não é que bacana isso? O próprio Filho de Deus, ele deixou o céu e virou gente, né? Olha só, desde a criação, né, Deus queria que o homem recebesse a vida eterna dele. Né? Olha só, Deus queria dar a vida eterna dele para o homem e ele ainda continua querendo, sabe? Então, assim, por que ele queria? Porque assim eles poderiam viver juntos eternamente. Esse era o plano de Deus, o plano inicial de Deus, dar a vida eterna dele para o homem, para que eles pudessem viver juntos eternamente. Só que teve um probleminha, né? O homem pecou, Adão pecou. Nossa, mas qual foi o pecado de Adão, né? Adão desobedeceu a Deus, né? Deus falou para ele: Adão, não coma do fruto dessa árvore. E Adão foi lá, curioso, e comeu, desobedeceu a Deus e comeu. Então esse foi o primeiro pecado, né? O pecado que separou Adão de Deus e acabou separando todos nós também, né? Porque nós somos descendentes de Adão, né? Então nós também somos pecadores igual Adão. Só que Deus não se conformou com isso, não. Né? Ele não se conformou com isso, não. Ele planejou, né, voltar ao início, né? Ele planejou, teve um plano B, né, para poder voltar a dar a vida eterna dele pra gente, né? Mas para que esse plano B desse certo, ele tinha que mandar o quê? O filho, ele tinha que se tornar um homem, né? Então Jesus, o Filho de Deus, ele deixou toda a tua glória dele lá junto com o Pai, né? Junto com Deus Pai, e veio e se tornou um homem, né? Ele nasceu como, né, um bebezinho,
e cresceu e se tornou um homem e viveu entre nós. Vou contar uma história para ficar mais fácil de entender. Certa vez, um homem começou a observar que todos os dias à tardezinha, um passarinho vinha e comia as migalhas que ele deixava na janela, as migalhas de pão que ele deixava na janela, né? E aí o que acontece? Ele ficou observando vários dias esse passarinho. E um dia ele tentou chegar perto, né, do passarinho. E toda vez que ele se aproximava do passarinho, o passarinho fugia, né? Ia embora, batia asas e voava e ia embora. E ele não conseguia se aproximar. Não conseguia se aproximar. Então, ele chegou a uma única conclusão, que para ele se aproximar desse passarinho, sem assustá-lo, ele precisava ser um passarinho também, precisava se tornar um passarinho também, né? E Deus é como esse homem da história, né? Ele queria ficar perto do homem que ele criou, né? Só que, né, para ele ficar perto, ele tinha que se tornar um homem também, né? Olha só o quanto Deus nos ama, né? Ele deixou a glória dele lá com o Pai, né? Para ter comunhão com a gente aqui na Terra. Mas o único jeito que ele podia ter comunhão com a gente era se tornando um homem também, né? Então, ele se tornou e aí foi isso que ele aconteceu. Ele se tornou um ser humano e viveu aqui na Terra entre nós, entre as pessoas. Olha só, ele veio até mim, até você, porque ele nos ama, né? Então, olha só, gente, como é bom a gente estar vivendo perto de quem a gente ama, não é verdade? Você ama tua mãe, você ama teu pai, você ama teus irmãos, não é verdade? E não é bom estar com eles? E quando alguém viaja, ou às vezes vem um tio, um primo que a gente gosta bastante, uma prima que a gente gosta bastante, vem, passa uns dias aqui na casa da gente e depois vai embora para casa dela. A gente não chora porque a gente não quer ficar perto, né? Então é muito difícil quando a gente se separa de quem a gente ama, não é verdade? Deus também é assim. Ele não gosta de ficar longe de quem ele ama. Ele não gosta de ficar longe da gente. Então, ele quer estar aqui, ó, sempre pertinho, pertinho, pertinho da gente, né? A gente precisa conhecê-lo para que ele possa ficar pertinho da gente, né? Então, você iria querer morar junto com a pessoa. Você não ia querer morar junto com uma pessoa que você não conhece, não é verdade? Então, nós vivemos juntos das pessoas que nós conhecemos e que nós amamos. E Deus gostaria, Deus quer que você o conheça. Porque quando você conhecê-lo, você vai se apaixonar por ele, assim como ele é apaixonado por você, né? Então, a maneira de você conhecer a Deus é conhecendo Jesus, né? E você passa a conhecer Jesus, né, quando você começa a ler a Bíblia. Lembra do retrato da semana passada, da lição da semana passada, que a gente conhece uma pessoa, às vezes a gente pode não conhecer pessoalmente, mas pelo retrato a gente já conhece? Então, a Bíblia é o retrato de Jesus, né? Quando você conhece a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você está conhecendo Jesus. Quando você aceita Jesus no teu coração, você está ficando cada vez mais próximo dele, porque ele passou a morar dentro de você. E cada vez que você lê a Bíblia, você conhece um pouco mais de Jesus e fica mais apaixonado por ele. Assim como você também conhece o tanto que ele te ama, né? Porque na Bíblia está lá escrito, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? O mundo somos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, né, para que ele morresse no nosso lugar, né? E assim a gente pudesse ter a vida eterna se a gente crê no nome de Jesus, se a gente crê em Jesus. Aí a gente recebe a vida eterna de Deus. Olha só que maravilhoso, né? Então, pensa bem, gente, pensa bem. Quando você mora com a tua família, você não tem briga, né? Você não tem discussão, você não desobedece a mãe, o pai, você não responde teu pai. Às vezes a mamãe e o papai até dá uns tapinhas na bunda da gente, não é verdade? Mas a gente gosta de morar com eles mesmo assim, não é? Imagina só quando a gente for morar com Jesus, quando a gente estiver morando com Deus. Imagina como vai ser maravilhoso, né? Essa vida eterna com Ele, não é verdade? Então, ó,
vamos conhecer mais Jesus, né? Vamos saber mais dele, né? Vamos ter mais o nosso momento com ele de oração, né? Para que a gente possa conhecer cada vez mais. Quando a gente chegar lá na Nova Jerusalém, a gente já seja íntimo de Jesus, não é verdade? Então, olha só, vamos ter o nosso momento agora de oração para terminar a célula e nós lembrando que nós precisamos dos versículos. Antes de orar, vamos falar o nosso versículo? Olha só, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Tá dando para ver aí? Ó, então vamos lá, mais uma vez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Crianças, vamos orar agora. Vamos fechar os olhinhos e vamos abençoar. E vamos repreender esse vírus maldito que tá aí, colocando medo em todo mundo, não é verdade? Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos falar com Jesus agora, tá bom? Senhor Jesus, nós te louvamos e nós agradecemos a ti, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, eu repreendo, Senhor Jesus, toda a ação maligna que tem vindo junto com esse vírus, Pai. Além da doença física, Senhor, o medo que está causando, Senhor, em todos nós, Pai. Oh, Senhor, eu repreendo toda essa ação maligna, Senhor, nas nossas famílias, Pai. Todas elas, Senhor Jesus, eu creio que estão embaixo da tua mão poderosa, Senhor. Todas elas, Senhor Jesus, eu creio, Senhor, todas essas famílias, Senhor, estão sendo, Senhor Jesus, cuidadas e guardadas por ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida de cada criança, Senhor, pela vida de cada mãe, de cada pai, Senhor, que disponibiliza os teus filhos, Pai, que colocam seus filhos, Senhor Jesus, toda semana nos nossos cuidados, para que a gente possa levar a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós agradecemos, Senhor. Amém. Tchau, crianças. Até semana que vem e não esqueçam dos versículos. Amém?